Olá, turma 81, 82 e 83. Estamos iniciando nessa semana o último capítulo do seu livro. Pegue o seu livro, por favor, o número 8, e vá lá no capítulo número 12. Esse é o último capítulo que nós iremos estudar com vocês durante esses dias para finalizar o conteúdo do 8º ano. E que globalização e consumo. Nós já vimos nessas aulas anteriores, ao você pegar o seu livro, lá, por exemplo, no capítulo número 10, vem falando sobre aspectos gerais da globalização. Aí falamos sobre interdependência, falamos sobre liberalismo, o liberalismo, falamos com vocês sobre o protecionismo, falamos com vocês sobre essa ligação que existe o mundo globalizado, conversamos com vocês os tipos de transportes marítimo, ferroviário, transporte aéreo, o transporte rodoviário. Vimos sobre a comunicação em tempo real, sobre a revolução da tecnologia voltado para as áreas de computação, internet, celulares, tecnologia, biotecnologia, pesquisas espacial, falando sobre tecnopolos, meios técnico científico internacional, e falamos sobre também os drones e vimos a diferença entre multinacionais, transnacionais e globais. Foram esses principais assuntos estudados com vocês no capítulo número 10. Depois nós falamos também do capítulo número 11, que é na página 191, sobre globalização e sociedade. Falamos sobre cidade, conurbação, metrópole, megalópole. Falamos, conceituamos cada uma delas e também nós colocamos os seus respectivos exemplos de cada uma delas. Citamos quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de uma cidade, Falamos também com vocês na página 194 sobre DIT e NDIT. Falamos sobre o capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o atual mundo ou globalização. Comentamos também com vocês na página 196 sobre o poder privado e o poder estatal, exemplificando, conceituando cada um deles e colocando no nosso dia a dia. Falamos sobre os problemas socioeconômicos e também nós fizemos a correção das atividades. Aí ficou só a página 201 e a página 202 como atividade para fazer no AV2. Por enquanto, nós temos 2 páginas para o AV2, que vai ser lá no final do mês de novembro, que é a página 201 e 202, porque outras páginas já foram corrigidas e já foram feitas, então não há necessidade de reapresentar. E hoje nós vamos conversar com vocês na página 203 até 215 sobre globalização e consumo, capítulo número 2. Como de costume, quero que vocês peguem o livro de vocês, Pegue também um lápis para marcar, grifar ou escrever no caderno, tirar fotos, fazer o seu conteúdo da melhor maneira para alcançar seus objetivos nessa última avaliação que é a AV2 do mês de novembro. Então, pegue o seu caderno, o seu livro, os seus lápis, grifa-texto e alguma coisa nesse sentido para iniciar a aula de hoje. Mas vamos convidar a presença de Jesus Cristo para estar presente conosco na aula desse dia. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 81, 82 e 83, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração constantemente. E que tua paz, teu amor, teu carinho estenda a cada aluno e também aos seus responsáveis, aos seus pais. Fica com eles. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amém. Então vamos começar, então, vamos continuar o nosso assunto sobre sociedades de consumo. Né? E quando você fala em sociedades de consumo, então nós vamos ver com vocês nesse capítulo da página 203 e 207 sobre sociedades e consumo. E aí nós podemos observar a primeira slide colocando ali sobre propaganda. A propaganda, quando você pode observar que a propaganda, a revolução, né, a economia, a tecnologia, os países, o governo, o patriotismo, a liberdade de expressão, design. Então, quando você fala em propaganda, você está falando diretamente em questões que são voltadas exclusivamente como sendo a alma do negócio. Tudo que faz deve ser bem elaborado, bem projetado, para que possa ter saída esse determinado produto, senão o produto não tem saída. Então tem que ser de melhor qualidade, que chame a atenção do povo, que possa, por exemplo, assim, se você tiver dinheiro no momento, você vai comprar esse produto, porque tem um bom marketing. É um produto de durabilidade. É um produto que chama atenção quando você observa. É um produto específico do seu determinado país. É um produto que vai ser o que? Ilustrativo. É um produto que tem assim um bom design. É um produto que expressa liberdade. Um produto que expressa a questão de campanhas, questão de adversidades, de ocupação, de comunicação, de vitória, etc. Podemos colocar um monte de outros pontos que são voltados à questão da propaganda. E a propaganda tem um grande poder para expressar-se dentro da televisão ou da internet, ou, por exemplo, em jornais, em revista, ou outdoor, ou propagandas de papéis, folders. De qualquer forma, a propaganda é a alma do negócio para sair o determinado produto. E nós podemos agora, através da propaganda, estudar com vocês agora esse conteúdo. Vamos abrir o seu livro lá na página número 103. Eu já estou aberto o meu livro na página 103. Eu gostaria que você acompanhasse o trabalho que nós vamos fazer lá na página 103. E diz o seguinte: sociedade de consumo. E aí o autor Bertolt, ele diz assim: as flores crescem ainda, os campos produzem ainda, as cidades ainda estão de pé, os homens respiram ainda. Em todas as fases da vida, temos necessidades que precisam ser supridas, desde quando nascemos e pelo prolongar dos anos, pela nossa expectativa de vida, nós temos várias necessidades. Quando crianças, nós temos necessidades. Quando é adolescente, na idade de vocês, ou como adultos, nós estamos em constante precisando de alguma coisa, uma necessidade que deve ser suprida conforme a sua própria idade. Por exemplo, nesse prezado momento, você, como sendo adolescente, você quer algo para suprir as suas necessidades, ter coisas atualizadas, coisas modernas, coisas populares que muita gente usa, que chama a sua atenção e que chama a atenção de outras pessoas também. Já quando você chega a ser adulto ou idade um pouco mais avançada, essas coisas que o adolescente, que nós passamos, a gente tinha necessidade, hoje para a gente é uma coisa supérflua. Mas para vocês há essa necessidade. Então,
Por isso que a propaganda deve ser bem elaborada conforme as características de cada indivíduo, conforme a sua idade e conforme o seu sexo. Nossa sobrevivência depende do que? Nós dependemos, independente agora da faixa etária, nós dependemos da água, nós dependemos de alimentos constantemente, nós dependemos de roupas, nós dependemos de calçados, nós dependemos de medicamentos por algum incidente, algum problema físico, precisamos de algum medicamento, precisamos de ter uma habitação, um quarto, um lugar para morar. E isso e outros itens que poderíamos citar são itens básicos da nossa vida, são as nossas necessidades que precisa ser o que? Suprida constantemente. Alimento, água, ar, habitação, né? Calçado, estudos e assim por diante. Agora, contudo, há incontáveis necessidades, entre aspas, que foram criadas ao longo do tempo e não são essenciais para a nossa existência. São, portanto, classificadas como supérfluas. Por exemplo, há algum tempo atrás, alguns produtos que surgiam, né, não supria toda a necessidade, por exemplo, do ser humano. Então, por exemplo, quando foi criado o telefone? O telefone começou a suprir as necessidades do ser humano na questão, por exemplo, de ligar um parente para outro parente, de uma cidade para a mesma cidade, ou de uma cidade para outra cidade, ou de um país para outro país. E isso começou a melhorar esse espaço. Só que esse telefone começou a ser o que? Uma necessidade para o homem, que ao passar do tempo ele foi o que? Melhorando essa estrutura, chegando, por exemplo, a termos celulares competentes de última geração que vai suprir as nossas necessidades constantemente, né? Então, ao longo da história, muitas coisas foram que sendo alteradas de acordo com a cultura, o desenvolvimento, a necessidade de cada povo de uma determinada localidade. E principalmente agora no século XXI, muitas coisas nós estamos precisando e que não são mais questões supérfluas, são questões voltadas exclusivamente para as nossas necessidades, né? Agora vamos ver alguns conceitos que nós podemos tirar do seu livro relacionado ao contexto de consumo. O que é consumo e o que é consumismo, né? Então, o que se diz quando se fala consumo e consumismo? Quando se fala em consumo, o termo faz referência à aquisição de itens imprescindíveis. Aquilo que nós precisamos, nós consumimos aquilo que nós precisamos, como, por exemplo, alimento, nós precisamos de água, nós precisamos de medicamento, nós precisamos de algo para sobreviver. Isso é questão de consumo. Então nós vamos lá, por exemplo, eu vou ao mercado e vou comprar produtos para o meu consumo. Agora, consumismo caracteriza-se a compra irracional que excede a necessidade real. Por exemplo, quando o teu pai e a sua mãe vão ao mercado e você vai junto, muitas vezes ele vai lá comprar o quê? As necessidades básicas. Vai comprar o pão, vai comprar o leite, vai comprar o arroz, o feijão, o macarrão, etc. Mas muitas vezes você fala assim, pai, eu quero um chocolate, eu quero uma bala, eu quero uma coisa qualquer. Aí o seu pai diz, não, no momento não há necessidade de comprar esse produto. Aí você fica meio revoltado, não sei o que e tal, mas ele comprou produtos para o próprio consumo, para a sua própria necessidade. Arroz, leite, feijão, macarrão, etc. Agora, você cria coisas, por exemplo, que são imprescindíveis, que não há necessidade de ser comprado naquele momento. Pode ser comprado um pouco mais à frente, não há necessidade
do mesmo. Por exemplo, como bala, chiclete, alguma coisa nesse sentido. Além disso, por estragar a questão da sua própria saúde. Então, isso nós chamamos de o consumo e o consumismo, conforme você pode observar o conceito. Depois nós temos supérfluas, que é desnecessário. O que seria desnecessário quando nós vamos fazer uma determinada compra? Para mim, desnecessário é, por exemplo, você ir no mercado e comprar algo que você não há necessidade de comprar no momento. E muitas vezes você compra aquele produto e vai faltar o dinheiro lá para frente. Então você, quando vai comprar um determinado produto, você está fazendo o quê? O seu consumo. O consumo é com conexão, sabendo que aquilo é uma necessidade básica para o seu lar. Como, por exemplo, no supermercado eu vou comprar leite, pão, arroz, feijão, macarrão e etc. Agora, muitas vezes, o consumismo é, por exemplo, você tem um bom celular. E muitas vezes, eu quero ter uma coisa supérflua, um iPhone 12, né? Pelo valor altíssimo que está saindo no mercado, e você quer esse produto, então não há necessidade do mesmo, né? Sabemos que o produto é de boa qualidade, mas pelas condições econômicas dos seus familiares, né, você pode observar que isso não há necessidade de fazer o uso no prezado momento. Então tem pessoas que são consumistas, né, o consumismo, como nós podemos observar na questão que nós falamos, e são supérfluos. Compro algo que não é necessário, que não precisa ser consumido no prezado momento, né? Então, olha, consumo, conforme nós falamos, quando você faz a aquisição de itens imprescindíveis. Agora, o consumismo é uma compra irracional que excede a necessidade real, né? Agora, durabilidade, né? Os produtos devem ser o quê? Duráveis, né? Não adianta eu comprar qualquer produto e esse produto não tem durabilidade. Você comprou lá, por exemplo, sabemos que você comprou lá uma geladeira. Essa geladeira tem a validade de um determinado período, né? Agora você comprou a geladeira, chegou em casa, instalou a geladeira e a geladeira não funciona, então ele tem problema. Então não tem essa durabilidade. Então você vai, liga, né, para o saque e aí vai ou ligar para a sua própria empresa que comprou o produto e você, olha, eu comprei esse produto não funciona, então eles vêm em casa, trocam e fazem os devidos arranjos para o mesmo. Então, no atual momento que nós vivemos, nós precisamos de qualidade os produtos. Por isso que todo produto que você compra quando você vai no supermercado, ele tem a sua durabilidade. Diz assim, o ano, a data que foi fabricado e a data do vencimento. Até alguns têm até o horário para o mesmo. Para ter o quê? Essa durabilidade, que seja o quê? Um produto de boa qualidade que vai ser voltado para as necessidades do próprio consumidor, né? Continuando, nós podemos observar a propaganda. O que é propaganda, né? Então, muitas vezes nós temos chamando o que é publicidade e propaganda. E se nós observarmos lá no seu livro, na página número 204, nós podemos já observar a questão sobre o que é propaganda, né? E quando se fala em propaganda, foram criadas diversas estratégias com a intenção de estimular as compras. Dentre elas, provavelmente a mais importante é a propaganda, que, segundo o famoso ditado popular, é a alma do negócio. Então, essa alma do negócio vai ser através da propaganda. E essa propaganda vai ser o quê? As campanhas publicitárias chegam ao nosso conhecimento por meio de diferentes fontes, tais como a TV, o rádio, a internet, outdoors, revistas, jornais, folders, ou aqueles que são enviados pelo correio, várias maneiras de fazer a propaganda do produto. Como o autor coloca, a propaganda é a alma do negócio. Então nós podemos observar que qual a diferença entre publicidade e propaganda? A diferença é que a propaganda
é a alma do negócio para ser o quê? Voltado para a sociedade. E publicidade é aquilo que é sido voltado para ser publicado. Propaganda, já falamos que é a alma do negócio. Financiamento, né? Esse financiamento muitas vezes ocorre no dia a dia para sair um determinado produto. Então esse outro mecanismo para estimular a compra é feito o financiamento. Então você compra um determinado produto, por exemplo, e esse produto, ao você comprar, ele diz o seguinte: você pode financiar esse produto em 3 vezes, por exemplo, né? Como nós podemos observar aqui nessa propaganda, assim, aqui diz assim: você pode financiar até em 6 vezes, né, o produto. Então, são propagandas que colocam para fazer o que? A saída do determinado produto. Ou também você pode observar, aqui diz assim, ó, toda loja em até 3 vezes sem juro, é o financiamento, né, que é proposto para comprar o determinado produto. E aqui nesse caso desse mercado Colatuso, que veio para Curitiba, que é do lado de Campo Largo, ela tem o que? Foi feito propagandas, e uma no meio de propaganda é através do WhatsApp, né? Aqui o WhatsApp você pode, por exemplo, ver as ofertas diariamente que é proposta. Então isso faz o quê? Isso faz com que os produtos que eu coloquei ali sejam muitas vezes o que? Financiados, né? Tudo, ó, todo bazar em 6 vezes. E ali lá embaixo tem os cartões que você pode comprar o produto. Isso é questão de financiamento. Já que você não tem o dinheiro no momento, você pode comprar de essas formas através de cartão de crédito, cartão de débito, limites, e para ter o seu produto na própria mão. É um fator que você pode também comprar, só que é meio perigoso quando você compra. Quando você compra e vai comprando e não vai pagando as faturas, isso vai aumentando e vai virando um caos econômico na sua casa. Também nós temos outro fator chamado de durabilidade. Essa durabilidade, quando nós falamos, o produto, ela deve ser o quê? De qualidade, para que o proprietário, ao comprar, ele tenha o quê? Condições propícias para o produto. E renovados constantemente, ou seja, eles vão encontrar através de projetos para melhorar os produtos e ver, aquele produto que foi feito, ela não é de boa qualidade, então vamos dar uma prioridade aqui, melhor aqui não teve saída nesse campo, ou o preço está muito alto, vamos fazer alguma forma para que esse produto possa sair. Então os produtos são constantemente renovados para chamar a atenção dos clientes. E se o cliente estiver favorecido, ele logicamente vai comprar esses produtos totais. Então isso nós podemos observar essas palavras como propaganda, financiamento, durabilidade e renovados constantemente na página 204 do seu próprio livro. Agora, lá na página 205 e 206, você tem um texto sobre a questão de propaganda. Eu gostaria que você lesse na sua casa, quando você tiver tempo, e diz assim: você sabe como resistir aos apelos da propaganda? E aí o texto vem colocando alguns pontos importantes que você pode observar, tais como a manipulação das emoções, os prejuízos à saúde e a disseminação de preconceitos. Você pode observar que às vezes essas propagandas são voltadas para esses itens importantes. Então você vai pegar esse texto e vai ler quando você tiver esse tempinho. Atividades da página 206 e 207. Então pegue o seu livro, pegue o seu caderno e vamos responder essas questões que eu já vou passar para vocês as respostas corretas. E a primeira pergunta nos diz assim: a maioria das pessoas já comprou algum produto que não atendeu às expectativas criadas pela publicidade? Descreva uma situação semelhante ocorrida com você ou
com alguém próximo que quando comprou essa questão, né? Então essa pergunta da página 206, a questão número 1 é a resposta pessoal, né? Então você pode ver se a pessoa ficou contente ou não ao ter comprado um determinado produto. Às vezes você pensa naquele produto, chega lá, não fez a satisfação do mesmo por ser um produto caro, né? Vamos para a questão número 2, né? Ver a questão número 2 que nos diz assim: o texto complementar. Você sabe como resistir ao apelo da propaganda? Apresente 3 aspectos negativos da publicidade. Cite-os e argumente a respeito daquela que você considera pior. Ao observar o texto que eu pedi para vocês lerem, você vai ter então a resposta da questão número 2 da pergunta número 2 da página 217. Diz assim, ó, a manipulação das emoções é o primeiro ponto. Segundo, os prejuízos à saúde é o terceiro, é o segundo, e a disseminação de preconceitos é o terceiro. Então ali, na pergunta número 2 da página 207, está pedindo 3. Então você tem que ler os 3, ó, colocando para você outra vez, para você observar. A manipulação das emoções, os prejuízos à saúde, número 2, e a disseminação de preconceitos, é número 3. Então ele está pedindo 3. Agora, para argumentar, logicamente, você vai argumentar com resposta pessoal de você mesmo. Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão número 2 da página 207. O tempo que eu passo para vocês é suficiente para você copiar a resposta. E se você não deu tempo para copiar, você volta o vídeo e observe outra vez a questão que foi pedida para ser copiada, né? Todo mundo vai tendo suas respostas certas no seu livro, porque já estou passando as questões corretas para vocês. Próxima pergunta, número 3. Vamos ver então o que nos diz a pergunta número 3 do seu livro. E diz assim: os anúncios de publicidade apelam às nossas emoções para criar em nós novas necessidades de consumo. Explique essa afirmação conforme a opinião do autor que você leu na página 206 e 205. Então, os anúncios de publicidade apelam às nossas emoções? Como apelam às nossas emoções? Às vezes chega lá, aquele produto que o meu amiguinho utiliza, será que eu não posso ter o mesmo produto para ser consumido? Então, vamos à resposta da página 207, questão número 3. Então, vamos à resposta nos dias seguintes. A publicidade nos passa a impressão de que a compra de determinado produto trará muitos benefícios para a nossa vida. Continuando. Muitas promessas feitas na propaganda são totalmente falsas. E a terceira parte eu vou colocar no outro slide para você. Muitas vezes, né, quando você vai comprar um determinado produto, parece que é aquilo que está sendo propaganda. Quando você chega lá, parece que essa propaganda não tem nada a ver com o produto que você observou. E a terceira parte dessa pergunta, né, porque são 3 respostas, então a outra parte está aqui, ó, continuando. Por conta disso, muitos se frustram e são impulsionados ao consumo de novas mercadorias, na tentativa de satisfazer suas necessidades. E aí conseguimos concluir a pergunta da página 217, número 3. Vou dar um tempinho.
Se seu tempo não foi suficiente, volte o vídeo, dá um pause e você copie as respostas. Agora vamos para a questão número próximo da página 217, número 4. Ainda com base no texto que você leu, por isso que eu pedi para vocês lerem o texto da página 205, 216 sobre propaganda, porque as questões número 1, a questão número 2, a questão número 3, a questão número 4 são questões voltadas desse texto. E diz assim: ainda com base no texto complementar, assinale V, verdadeira, ou F, falsa, nas seguintes afirmações. Então, número 4, vamos colocar as questões que são verdadeiras ou falsas, conforme o que vai ser lido. Número 1, a publicidade passa a falsa ideia de felicidade na divulgação de produtos. Verdadeira. Próximo. O elevado valor dos produtos de marcas famosas sempre compensam pelo padrão de qualidade? Falso. Próximo. O olhar crítico em relação à publicidade evita os aspectos negativos do consumismo? Verdadeiro. E por último, com o avanço da globalização, a publicidade está estrita à TV e à internet? Falsa. Então é nessa questão que nós vimos a número 4, nós temos com relação à propaganda. Então a publicidade passa a falsa ideia de felicidade da divulgação dos produtos, né? E o olhar crítico em relação à publicidade evita os aspectos negativos do consumismo. Então você pode observar que a primeira foi verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira e a quarta falsa. Vamos à questão número 5 do seu livro, da página 207, e diz assim: cite pelo menos três causas do aumento do consumo em todo o mundo. Depois estabeleça a relação entre o crescente consumismo e a degradação ambiental. Olha, essa resposta ela é bem longa, porque nós vamos colocar 3 causas, vamos estabelecer a relação com elas e o relacionado ao meio ambiente. Então vamos à resposta da página número 217, questão número 5. Então diz assim, ó, o elevado poder aquisitivo da população dos países ricos é o primeiro. Aumento da população mundial. Segundo, disponibilidade de diversas opções de crédito. Multiplicação das empresas multinacionais fazem com que temos o quê? Causas de aumento do consumo em todo o mundo. Então aqui nós colocamos elevado poder de aquisição da população dos países ricos, número 1, né? Aumento da população mundial, número 2, disponibilidade de diversas opções de crédito, número 3, e multiplicação das empresas multinacionais. Então, ali no livro está pedindo 3. Eu citei aqui para vocês 4, para você já ter uma ideia relacionada à questão número 5. Ainda tem mais ainda a resposta, porque ela tem outra parte para estabelecer a relação entre o crescente consumismo e a degradação ambiental. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão para continuarmos a resposta para frente.
A outra parte da número 207, da pergunta número 5, nos diz assim, continuação. Quanto maior for o nível de consumo mundial, mais será a demanda de matéria-prima e, consequentemente, a emissão de resíduos nocivos no ambiente. Então, continuação da questão número 5, aí fizemos uma relação entre o crescente consumismo e a degradação ambiental. Vamos agora então para a próxima questão, que é a número 6, né? E aí diz assim: os anúncios publicitários oferecem muito mais do que simples produtos. Tentam convencer o consumidor com base em promessas de realização, status e beleza. Localize em revistas ou na internet uma propaganda com essas características e colhe-as na folha. E na sequência produza um texto. Aí essas propagandas, como nós estamos em aula remota, então você vai observar essas 5 só para ter uma ideia. E eu procurei 5 propagandas para vocês relacionado à pergunta número 6. Então nós podemos observar o seguinte: propagandas. Aqui, ó. Casa de novela, Casa Bahia, deixe sua casa igual da novela. Essa propaganda estava dizendo o seguinte: todo mundo que assiste novela, e ali tinha o símbolo ali você pode observar o símbolo, né, da novela, chamada novela Sol, que teve no espaço da Rede Globo, e disse: se você comprar todos esses móveis na Casa Bahia, você vai ter a novela, você vai ter a casa igual à da novela. Então é uma propaganda, né? Uma propaganda que apresenta uma felicidade, mas é um aspecto negativo de consumismo. Aqui apresenta uma outra propaganda relacionada à Coca-Cola, né? E a Coca-Cola nos apresentando, então, por exemplo, essa informação. Além de você beber o refrigerante, você vai comer ainda mais alguns outros lanchinhos, né? Então, essa é uma outra propaganda que vai fornecer uma propaganda de falsa ideia de felicidade, né? Uma propaganda de maisena, né? Dos produtos que são utilizados com amido de milho, né? Essa durabilidade para deixar macio o produto. Aqui nos colocaram HDV, a Skya, pacotes a partir de R$ 49,90. Então você vai entrar nesse cara Marcos Vinícius para consultar através desses telefones se esse produto é boa qualidade ou não, né? É um meio de propaganda. E falando que Bombril é o fator que vai limpar todas as panelas, deixar tudo limpo, tudo bem organizado. São propagandas. Se você não colocar força no Bombril, não colocar um detergente, não colocar um Dipol, um saponáceo, logicamente que esse produto não vai ficar limpo, né? Então, com o auxílio desses elementos, e juntamente com o Bombril, com a palha de aço, né, voltado para essa palha de aço que é exclusiva para limpar as panelas e produtos da cozinha, você vai ter esse fator. Então, essas propagandas são propagandas que eu achei para vocês, que totalizam umas 5, né, só para vocês terem uma ideia desse contexto. Na próxima aula, nós iremos estudar com vocês sobre a produção e consumo de energia global. Como é que surge isso, como essa questão? Isso na página 207 e 209. Relacionado ao nosso livro, nós já fizemos as atividades do capítulo número 12, da página 206 e 207. Então, essa atividade está
pronta e corrigida, então não precisa ser feita. Um pouco mais para frente, nós vamos ter as atividades avaliativas do mês, por exemplo, do AB2, que é mais um pouquinho, que está lá na página número 214 para você fazer essa questão. Então, lá para frente nós vamos trabalhar com esse determinado assunto para a sua avaliação. Vamos finalizar a nossa aula, já fechei meu livro porque já fizemos nossas atividades. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Que o bom Deus esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, concedendo a eles a tua paz, o teu amor e o teu carinho, e que nós possamos sempre estar iluminados pela graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo e que Deus possa abençoar você e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.